hoje o tema da palestra é simples, né? Agora, simples não significa menos importante. Simples tem a ver mais com uma necessidade de colocar em prática, uma vez que é fácil de entender, né? Eu costumo intercalar algumas palestras mais teóricas, mais complexas, com outras mais simples, para agradar todos os gostos e ficar menos cansativo. Então, o tema de hoje é o empoderamento da razão e da vontade. Eu trouxe essa imagem, que normalmente uso uma imagem para inspirar a palestra, né? Pelo menos o tema. Não é uma espada de Lancelot ou do rei Arthur, não vou falar sobre isso. Mas uma foto bonita que eu tirei da internet, eu acho que é de um livro ou de um filme, para mostrar em imagem os dois assuntos principais, né, que é a razão e vontade. A vontade, né, da espada como um instrumento do guerreiro e também um instrumento da razão, né? O discernimento, o poder cortante do discernimento que corta a ilusão e que dá o limite às coisas. Então, são os dois pontos centrais da nossa reflexão de hoje. Então, como se trata da questão humana, né? Que razão e vontade existem no homem, a gente precisa rever o modelo teosófico de homem, que é de uma estrutura setenária. Essa estrutura setenária do homem corresponde à estrutura setenária do universo. Então, temos um macrocosmo com uma estrutura setenária e um microcosmo também, porque o microcosmo é simplesmente um raio do macrocosmo. Então, aqui nós temos um modelo setenário que é, primeiramente, dividido em dois. Em superior, entre aspas, né, inferior, apesar da gente saber que não existe uma divisão dentro do homem, né, um homem separado, fragmentado. Mas uma ênfase dos princípios em mais espirituais, como tríade superior, e os mais terrenos. Então, eu vou trabalhar com essa ideia, mas eu queria discriminar, então, que a tríade superior, né, é também uma síntese da trindade que se encontra nas diversas religiões. E aqui eu trago, então, uma abstração dessa trindade sem um vínculo com uma religião específica, e essa é a proposta teosófica. Então, a tríade superior, que corresponde ao sétimo, sexto e quinto princípios do homem, a trindade divina, ela é composta em certo sentido, porque ela não é divisível, são vários aspectos de uma unidade, mas didaticamente, então, ela é composta de Atma, ou espírito que é universal, que não tem forma, que é onipresente e é a força, a inteligência e a energia difusa em todo o cosmos e, portanto, também no homem, né, o sétimo princípio. Nós temos o sexto princípio, que é a intuição espiritual, que é o primeiro veículo, o primeiro upadi, para usar o termo sânscrito, que significa limite. Então, a primeira coisa que existe de separado na criação é o sexto princípio, o primeiro envoltório, o primeiro limite. Por isso que se diz que Budi é o veículo de Atma, é o primeiro veículo que constitui aquela unidade setenária do homem. E esse primeiro veículo, então, ele recebe essa energia onipresente e ali, então, se constitui a ideia de individualidade e subjetividade, que é o primeiro veículo onde aparece a noção de sujeito e objeto, apesar de não se perder o sentido da unidade que se tem
de Atma, né? Ele é um vínculo muito sutil, muito tênue, né? No sétimo princípio, na experiência subjetiva do sétimo princípio, que se tem apenas uma noção de unidade, existe só uma coisa, uma vida, um oceano de luz. Já no sexto, temos essa noção de unidade, mas já temos a ideia de sujeito e objeto. E então, o quinto princípio, que é Manas ou mente, né, que seria o segundo envoltório dessa tríade, que é essa parte que é capaz de refletir ou conhecer. Aí, então, temos a consciência, que é capaz de ter conhecimento e de perceber a multiplicidade das formas que são originadas nessa manifestação una do universo. Então, Manas ou mente é capaz de conhecer coisas separadamente, medir, né, e pesar. Mas dentro dessa tríade ou esse triângulo superior, existe o que? Esse amálgama da unidade, tanto que são três aspectos em um. E não existe nenhum tipo de separação ou divergência entre espírito, mente ou intuição espiritual. Essa intuição espiritual, ela se reflete como sentimento, é uma capacidade de sentir, de perceber diretamente a fonte da consciência e se reflete como sentimento. Então, esses três aqui que eu coloquei, no aspecto objetivo, ou seja, como isso se manifesta como coisa que existe, quando se fala sobre isso no aspecto subjetivo, que é a experiência sentida do sujeito, a experiência vivida do sujeito desses três aspectos, nós temos, então, Sat, Chit e Ananda, que vocês já devem ter ouvido falar muito, né? Principalmente sobre Guru Satchidananda, Satchidananda Guru. O que significa isso? Significa um ser que amadureceu plenamente esses três princípios superiores e ele consegue, então, expressar em sua subjetividade as qualidades desses três princípios. Então, Sat, que é o aspecto correspondente ao sétimo princípio, ou Atma, significa verdade, existência e seidade. É a capacidade de sentir e de vivenciar essa invulnerabilidade e essa existência do espírito. Porque o espírito é invulnerável. Como eu falei, ele não tem veículo, ele não tem upad, ele não tem forma. Então, como é que você consegue destruir algo que não tem forma? É uma energia que simplesmente é. E por isso que esse princípio é o centro da expressão da vontade, ou sentimento de energia indestrutível, que vai se manifestar no homem. E Ananda, então, que seria a experiência subjetiva correspondente a Buddhi, ou sexto princípio, que é essa primeira consciência de individualidade, né, dentro desse oceano de luz, se expressa então no homem como bem-aventurança ou amor, ou então compaixão, que é esse sentimento, né, que expressa todo esse oceano de luz, se manifesta como alegria. E aí, então, se tem a experiência de saber que tem um e outros, no entanto, são um, né? E esse sentimento de unidade, então, é o que se chama, de forma autêntica, de amor ou de compaixão. Então, Chit, ou consciência, inteligência, corresponde à mente, à capacidade de conhecer. Então, o Guru Satchidananda é aquele ser que tem essa tríade desperta e desenvolvida. Então, devido à complexidade do tema, né, principalmente do tema amor, que muitas vezes é confundido com uma porção de coisas que não
são amor, né? Paixão, posse, desejo não são amor. Eu prefiro tratar do tema amor em palestra separada, porque a gente nem tem tempo. Já falei algumas vezes, outras pessoas falaram, e por causa da importância e complexidade do tema amor, hoje a palestra então vai focar no aspecto vontade e razão, nos outros dois. Mas como eles são três em um, né, três deuses em um só, eu preciso falar brevemente, em síntese, qual é o contexto, qual é o conceito de amor que eu adoto, né, ainda que eu não vá aprofundar, mas eu não tenho como falar totalmente sobre razão e vontade sem falar de amor. Então, a noção de amor que a gente usa é a capacidade de ir além de si mesmo, né, como eu já expliquei aqui, a experiência de Budi, que é a percepção direta da unidade refletida no sentimento. Então, qualquer manifestação de violência, agressão, posse, não são amor, é o oposto do amor. Então, é só para fazer uma primeira diferenciação. Essa manifestação de agressão, de posse, de desejo, são expressões do quaternário inferior, mais propriamente falando do corpo astral, corpo dos desejos. Então, agora nós vamos falar do quaternário inferior, de forma resumida. Ele é composto por 4, é chamado de quaternário por quê? Porque ele é composto de corpo físico, que é o que todo mundo já sabe o que é, o terceiro, que é o dupletérico, que é uma espécie de fantasma, ou homem etérico, que fica entre o corpo astral e o corpo físico, e também é responsável por levar o prana, o segundo princípio, a energia vital, ao corpo físico. E como quarto, então, nós temos o corpo astral ou o corpo dos desejos, o Kamarupa, essa é a sede das paixões animais. Esses 4 de baixo já estão desenvolvidos, né, mais precisamente em desenvolvimento, o quarto, né, ainda no reino animal, que está desenvolvendo suas paixões e apetites, tá certo? E então, essa é a estrutura setenária do homem. Isso é muito visto na mitologia em geral, em diversas simbologias e representações nessa divisão em homem como superior e inferior. E aqui na figura do centauro nós temos a parte animal, que é o quaternário, né, o quadrúpede, e por cima então a parte racional do homem, que aponta uma seta para a iluminação. E a função do homem, então, é sacrificar o quadrúpede ou essa parte animal no altar da divindade ou no altar da tríade superior. Esse é o significado do sacrifício do cordeiro e do sacrifício do animal que nós vemos dispersos nas religiões, de uma forma geral, de uma forma não simbólica, mas muitas vezes até concreta, real. Mas aqui nós tratamos do significado esotérico ou interno, como o sacrifício do animal. E aqui, então, nós temos a imagem do homem perfeito, que é esse setenário amadurecido, que é um yogi que está sentado em cima da pele de tigre, significando, eu sei que isso não é muito ecológico, né, essa pele, mas significando o quê? Que ele está dominando o lado animal dele, ele está sentado, subjugou o animal. Ou seja, o animal obedece à tríade superior. Então, nós estamos tratando aqui hoje de empoderamento do ser humano, né, nessa perspectiva de empoderar a tríade superior. Por que isso? Porque hoje em dia nós temos essa ideia, né, dispersa, difundida na sociedade de empoderamento, né?
E não que eu tenha uma posição contra, né, essa intenção que se tem, né, de atribuir autoridade, poder a grupos minoritários que costumam ser discriminados, né? Mas esses grupos minoritários, como vocês veem, eles são organizados a partir de um modelo de ser humano que discrimina a partir do corpo físico, que é o envoltório mais externo desse cetenário. Então, as minorias e maiorias são organizadas em função de características de sexo, gênero, cor de pele, características de comportamentos sociais, né? E, em função disso, eu não acredito que venha dar um resultado eficaz na solução desses problemas que ele se propõe a resolver. Né? E eu, apesar de não ter acesso a estatísticas, né, apesar de que estatística também é uma coisa muito complicada, eu não consigo ver uma melhoria na sociedade nessa questão, por exemplo, do preconceito contra a mulher, da agressão contra a mulher. Parece até que os casos de feminicídio aumentam. Né? Então, me parece que essa estratégia, né, de defesa das minorias não está funcionando, e eu acredito que seja em função desse modelo, né, de ser humano que não leva em conta os aspectos espirituais. Então, o modelo teosófico se propõe ou serve como uma solução a essa questão, com base nesse princípio da unidade de toda a vida, na qual, então, se apoia a igualdade dos direitos, e na noção universal do ser humano, uma ideia de ser humano como alma, e não como um ser humano a partir de características físicas, como mulher, homem, negro, branco, etc. Então, a valorização do ser humano, então, como alma, realça a nossa igualdade, né? E também se amarra nesse sentido de unidade a partir do qual, então, nós devemos nos respeitar. E aí, então, está a ideia da fraternidade universal, que é o primeiro objetivo da sociedade teosófica. E eu sei que é muito complicado para os especialistas falar sobre causas, porque eles dizem que as causas da violência são muito complexas, e o que acontece em função disso é que se adotam estratégias de combater a violência a partir de medidas que tratam dos efeitos, por exemplo, criação de novas delegacias, criação de promotorias, e eu, como tenho medo de ver o mundo transformado em uma grande delegacia, estou aqui falando alguma coisa sobre causas, né, ainda que não seja de uma forma plena, né, porque a gente sabe que as causas são múltiplas. Então, eu me lembro, para fazer uma análise comparativa, assim, muito a partir de um senso empírico, né, de observação simples, eu me lembro, quando eu era criança, a sociedade teosófica, a sociedade era muito machista, mas não tinha esse nível de violência que nós temos hoje, principalmente contra a mulher. E eu lembro que a gente era obrigado, né, pelas famílias, a frequentar a igreja, e na igreja, então, tinha uma ala que ela era a ala direita para os homens, a ala esquerda era para as mulheres. Então, tinham papéis diferentes, mulheres e homens faziam isso e tal. Mas existia uma coisa naquela época que hoje nós não temos, que é o quê? O temor a Deus e o temor ao fogo do inferno. Então, apesar da sociedade ser muito machista, os dois, os homens e as mulheres, eles ficavam mansos, abaixavam sua crista, porque tinham medo do fogo do inferno, tinham medo de Deus. Isso servia para segurar um pouco os instintos desse quaternário inferior.
Né? Agora, a sociedade foi amadurecendo, foi questionando os dogmas e as imposições, que é um lado bom, porém jogou fora, não sei se eu posso dizer a criança junto com a água da bacia, mas jogou fora uma coisa que servia, de certo modo, de contenção para esses impulsos agressivos. E não colocou nada no lugar. Então, hoje, o que nós temos? Nós não temos mais alma, porque nós questionamos a igreja, e eu não estou aqui tentando resgatar a religião nos moldes institucionalizados, porque eu já saí dessa religião, porque eu sou questionadora, mas tentando resgatar a espiritualidade que está contida nisso, né, como uma fórmula de solução. Então, se nós perdemos a alma, né, então nós temos que resgatar a alma, a ideia de alma e a ideia das responsabilidades que a alma tem diante desse mundo, ainda que você tenha noções diferentes sobre esse Deus, né, sobre a criação, mas essa alma é responsável e ela, então, é igual às outras. Então, eu resgato aqui essa ideia de alma como uma solução. E ainda que não acredite na ideia do fogo do inferno como algo literal, né? Mas apenas uma metáfora, né? Porque a pessoa que agride, ela está em uma espécie de inferno. Ela já está no inferno e ela reproduz o inferno. E essa, então, é a causa, uma das causas do nosso sofrimento, essa perda da ideia de alma e a perda da noção espiritual do homem e o enfoque excessivo, então, em classificações a partir dos gêneros ou grupos externos ou físicos. Então, como eu falei, hoje eu trato dessa alma aqui mais precisamente nos pontos da razão e da vontade. Né? Então, só destacando que não existe, como eu falei, nenhuma possibilidade de conflito entre razão, vontade e amor nessa esfera da tríade superior. Então, esses provérbios assim, o coração tem razão razões que a razão desconhece. Isso não é verdadeiro nesse aspecto, porque são 3 em 1. Então, se nós temos, por exemplo, a ideia de amor como o amor de Cristo, ou o 6º princípio, né? Ou a compaixão de Buda, isso não pode em nenhum momento se opor ou contradizer a ideia de razão superior, né, no sentido espiritual, porque você veja bem, o querer bem de Cristo, o querer bem de Buda, é um querer bem de todos. Né? E não existe nada mais racional ou inteligente do que você levar em consideração a harmonia e o equilíbrio de todas as partes. Quando você tem uma empresa onde cada um está bem, cada parte está bem, cada um cumpre bem o seu papel, essa empresa dentro de uma sociedade onde todos estão bem, cada um desempenhando o seu papel bem e feliz, nós temos o quê? Nós temos a máxima prosperidade, nós temos o sucesso, isso que é inteligente, é a razão, é ordem, é funcionar bem. E esse funcionar bem, então, está em perfeita consonância com o amor, com a experiência da unidade. E, então, a gente tem que desconstruir, né, essas falsas concepções de quem ama perde a razão, né, porque isso, de certo modo, justifica a violência, e entender que essa perda de razão, essa perda de amor, só pode acontecer quando entra o quaternário inferior. E aí nós podemos ter uma oposição, sim. Por exemplo, as paixões, os desejos egoístas, né, eles, claro que contrariam a razão, né, a razão que vê a harmonia em todas as coisas, sabe o que é o correto. Por outro lado, também,
O amor verdadeiro, ele surpreende a razão egoísta, que é quando manas ou quaternário está associada ao quaternário inferior. Aliás, é por isso que se diz que manas ou mente é dual, porque é um princípio superior divino que se associa ao eixo de baixo e também se associa ao corpo dos desejos. Então, quando a mente está ali entendendo e justificando a atividade do corpo dos desejos, ela vai ver simplesmente o interesse egoísta, o lucro pessoal. Então, qualquer manifestação de amor, claro que vai transcender isso. Então, aí nós temos uma oposição entre amor verdadeiro e a falsa razão, a razão inferior, né? Mas na tríade divina, esses aspectos, então, são perfeitamente harmônicos e necessariamente complementares. Então, a verdadeira vontade, né, é aquela experiência, aquela expressão da energia sutil do espírito que é invulnerável, expressão na vida da personalidade. E ela se reflete, então, como força, poder e coragem intrépida. Então, a verdade de Sat, da seidade, é a supremacia absoluta do espírito. E a verdade de Ananda, ou do sexto princípio, é a repercussão da unidade da vida nos sentimentos. E a verdade de Chit, ou mente, é a capacidade de conhecer e saber a reta razão e proporção. Então, aqui nós temos um verdadeiro empoderamento que é o trabalho de expressão dessas qualidades. E hoje, então, eu trouxe também uma frase do Subbarao, que é um teósofo ocultista muito respeitado na sociedade teosófica, para ilustrar o que é masculino e feminino. Porque, normalmente, a gente diz assim, o homem tem a força, a mulher tem a delicadeza, né? Mas ele diz que uma pessoa é masculina ou feminina dependendo mais do temperamento do que outra coisa. Então, a partir daqui, eu passo a falar sobre os homens, sobre o empoderamento da força masculina dos homens e das pessoas em geral, inclusive as mulheres que têm esse temperamento mais masculino, mais assertivo, que refletem melhor essa qualidade espiritual. Então, supostamente, os homens têm mais força, mas isso é verdade até que ponto, né? Essa é a questão que eu coloco. Uma pessoa que agride outra, no caso de um feminicídio, um homem que agride uma mulher, uma pessoa mais frágil, um idoso, uma criança, uma pessoa mais frágil psicologicamente, ou mesmo a mulher que agride uma pessoa mais frágil, ela não é forte, né? Ela está expressando a sua fraqueza e a sua debilidade. Por quê? Porque ela está sendo arrastada por aquele quadrúpede, né? O quaternário inferior. Tá? Ali não existe exercício de vontade ou de força, né? Que está atrelado às qualidades superiores. Existe uma reatividade, uma manifestação daquela incapacidade do autodomínio. E nos tempos antigos da cavalaria e dos duelos, então, esse tipo de agressão covarde, como temos hoje, né, vemos no jornal, infelizmente tem que mencionar, porque é todo dia, era considerado uma espécie de fraqueza ou de rebaixamento. Né? Nenhum homem ia para um duelo com o outro desarmado, porque não tinha graça nenhuma, né, vencer ou derrotar uma pessoa mais frágil. Mas, infelizmente, né, a sociedade muda e a gente perde os nossos ícones, perde os nossos modelos, os nossos valores. Hoje em dia, quase ninguém sabe quem era Lancelot. Então, eu digo, toda pessoa de energia masculina, ela nasce para dominar, para ter poder e mandar, sim.
né? Por quê? Porque isso é uma expressão daquela seidade indestrutível. Mas dominar quem, né? E aqui, então, eu trouxe uma figura que eu gosto muito do Zen budismo, né, pela sua austeridade, e a figura do monge Zen, que busca, então, essa expressão da seidade pura, da invulnerabilidade, quando ele está com a mente silente e todos os corpos, todos os veículos dele aquietados, ele simplesmente é. Então, aquela seidade se expressa como uma invulnerabilidade. Ali é o caminho desse conhecimento da vontade do espírito. Então, esse é um processo da busca espiritual, mas ele tem que começar na experiência, né, da vida cotidiana, porque ninguém começa na existência humana como um monge já com muita prática, né? A gente começa como iniciante. Então, na vida comum, essa expressão da vontade, ela precisa ser trabalhada. Tá? E esse é o meu próximo ponto de destaque. Quando eu era moça, há muitos anos, eu tive a oportunidade de praticar por muitos anos, mais de 10 anos, artes marciais de diversos tipos, né? E naquela época, então, eu tive pelo menos a oportunidade de frequentar boas academias, bons instrutores que davam orientação, não apenas ensinavam a brigar ou lutar, mas eles davam uma orientação espiritual, né, de uma maneira vaga, dispersa, não vinculada a religiões, né, mas orientação de valores, de respeito. Então, aquele aluno ali, tive a oportunidade de ser aluno, ele era treinado a expressar o seu impulso agressivo, né, a sua força, a sua coragem, sob o domínio dentro daquele contexto moral. E aí eu tive essa experiência e guardo até hoje, né, essa recordação desses lugares que eu vi, que são ambientes onde eu experimentei, onde eu vi e percebi a menor quantidade de agressividade. Por quê? Porque toda aquela força bruta ou instintiva daquele animal e também aquele ímpeto da vontade do espírito de expressar a sua força, eles eram trabalhados, eles eram tirados da sombra, e as pessoas, então, ali trocavam golpes, né, e toda aquela agressividade ia para fora de uma maneira conduzida. E eram pessoas muito saudáveis, que tinham muito autodomínio. Você não via ali brigas, fofocas, as pessoas simplesmente lutavam dentro das regras, mantinham o respeito e saíam dali bem. Então, esse é exatamente o exercício que a gente precisa, né, nessa questão do empoderamento, que envolve também o empoderamento masculino verdadeiro, porque nós precisamos educar esses homens que estão agredindo, não simplesmente criar delegacias, mas nós precisamos treinar essa força agressiva, né, e fazer, conduzir ela para meios construtivos, né? E aí isso depende totalmente daquilo que você coloca por cima. E por isso que eu coloquei aqui de novo o ternário e o quaternário. Nessa experiência que eu tive de treinamento marcial, então, esses valores espirituais do respeito, da cidadania, eram colocados por cima dessas forças agressivas, desse quaternário inferior. Agora, você pode fazer o contrário. Se você não tem essa educação, esse treinamento, essa proposta pedagógica, você pode abrir uma academia de lutas, né? Ou mesmo treinadores de forças armadas, você pode criar homens violentos, vândalos, agressores, porque você não tem aquele quadrúpede, as 4 patas, sob treinamento, né, no controle da tríade superior ou da mente. E isso é uma necessidade também na educação comum, né, porque hoje em dia nós temos, de uma forma geral,
crianças excessivamente mimadas, sem limites, completamente despreparadas para lidarem com as frustrações. No primeiro obstáculo, na primeira frustração que elas encontram, né, elas expressam aquele quadrúpede que existe, não adianta fingir que isso foi ensinado pela sociedade, né? Esse quadrúpede existe em cada um de nós, mas ele não teve a oportunidade de ser treinado. Então, na primeira frustração, no primeiro fracasso, ele vem totalmente descontrolado. E essa é uma das causas, né? Essa educação, eu vejo, é uma das causas dessa situação de violência que nós temos hoje. Agora, isso precisa ser treinado juntamente com a capacidade do discernimento, naturalmente, porque esse ímpeto, essa força, tem que ter uma noção de quantidade, né, de medida exata, e é a razão que vai dar o quantum de cada coisa. Se nós não temos um senso de proporção, um treinamento militar, por exemplo, pode matar muitas pessoas, ou então a falta da exigência, a falta de severidade do treinamento torna ele inócuo. E assim, da mesma maneira, nós mesmos, na nossa educação de civis, né, pessoas comuns. Então, eu queria destacar ainda um trecho que eu fiz questão de escrever para ficar mais claro, que o treinamento da vontade na vida comum faz parte do desenvolvimento humano e servirá para as árduas conquistas espirituais mais altas. Quando chegar naquele nível do monge budista, ele vai ter que ter mais disciplina e mais vontade sobre si. E isso se aplica a homens e mulheres, pois se refere à evolução da alma, que não tem gênero nem raça. A razão, né, outro aspecto do logos, mesmo incapaz de sentir, é capaz de inteligir a unidade e a interdependência de todas as coisas, a justa medida e proporção de cada coisa, do sistema complexo das múltiplas formas de vida. E a pessoa de razão é capaz de ver o todo sem se sentir no centro, pois, na verdade, não existe centro, a vida é um todo, né, que agrega todas as partes. E a razão, então, é o olho que guia a vontade. Então, esse é o senso de empoderamento, né, guiado pela razão e ancorado no senso de unidade entre todos os seres, que eu acredito que vai resolver os nossos problemas de desigualdade e de violência, e nós deveríamos divulgar, então, essa proposta de substituir esse modelo que existe, né, que eu acho que leva à segregação, né, de minorias em função de gênero, de sexo, de raça, e substituir, então, essa busca do respeito da unidade, esse empoderamento, a partir do senso de igualdade da alma, o senso de unidade da vida. E levar, então, esses conhecimentos, essa perspectiva de ser humano para o treinamento e investir na educação dos homens, né? Porque não é só uma questão de empoderar as mulheres, de dar direito para elas fazerem, né, o que querem, apesar de eu não ser nem um pouco ingrata às conquistas alcançadas, né, mas mudar um pouco de enfoque, acredito que vai diminuir, né, essa alta estatística de agressão às mulheres e às pessoas em geral. Então, educação sobre ser homem, sobre esses homens que querem mandar, querem ter poder, né, a reflexão, poder sobre quem? É o poder sobre si mesmo. Então, eu encerro essa reflexão de hoje com um poema que eu acho muito bonito, porque ele traz muito, de forma espiritual, essa questão da masculinidade, ele me inspira muito. É um poema do inglês William Henley, de 1875, que se chama Invictus. Então, homens, né, e educadores de homens reflitam sobre esse poema, que eu vou ler agora. De dentro da noite que me envolve, negra como o inferno, de polo a polo, a todos os deuses que possam existir agradeço, pela minha alma invencível. Nas garras cruéis das circunstâncias, nem me contorci, nem gritei.
Sob os golpes do acaso, se a cabeça está ensanguentada, está ereta também. De outro lado, deste lugar de ira e lágrima, desponta o horror das trevas. Mas, ainda assim, a ameaça dos anos encontra-me e me encontrará impávido. Pouco importa como estreita seja a porta, quantos castigos constem da sentença. Eu sou o senhor do meu destino, o comandante da minha alma. Essa é a minha proposta de empoderamento para homens e mulheres. Muito obrigada.